Fala galera, beleza? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, dando sequência aos nossos estudos sobre modelos cosmológicos, certo? Bom, na aula anterior nós discutimos muito a respeito do modelo geocêntrico, certo? E a respeito dos modelos cosmológicos, foi a aula introdutória em relação a esse conteúdo. Bom, como vocês sabem, como eu sempre gosto de puxar um ganchinho da aula anterior, né, pra gente emendar com um novo conteúdo que nós vamos abordar, né, vou fazer uma pequena revisãozinha aqui, bem rápida mesmo, em relação ao que nós vimos na aula anterior. Nós estávamos falando sobre os modelos cosmológicos, certo? E desses modelos cosmológicos, em que é importante a gente destacar que durante muito tempo as pessoas elas debateram, né, discutiram, tiveram pensamentos diversos em relação ao movimento dos corpos celestes, certo? E o que era mais primordial, né? A grande pergunta que era feita na época é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol, enfim, essa pergunta nós vimos, né, que ela perdurou por durante séculos, certo? E os debates foram muito acirrados em relação a isso daí, certo? E isso foi até motivo de grandes brigas, guerras, condenações e ameaças, certo? Condenações e ameaças muito impostas também por conta da religião da época, que pregava uma coisa, vinha outras pessoas e acreditavam em outra, certo? Mas quem sofreu principalmente com essa questão aí, né, de condenações foi Galileu, que nós vamos ver aí um pouquinho mais à frente. Bom, e vocês sabem, né? Os dois grandes modelos que nós tivemos na época era o geocentrismo e o heliocentrismo. Geocentrismo que nós discutimos muito na aula anterior, né, galerinha? A gente conversou muito a respeito de quais eram os principais defensores, a principal ideia, e ficou faltando a gente discutir um pouquinho sobre o heliocentrismo, que é o que nós vamos ver hoje, beleza? Mas retomando ainda um pouquinho, o que dizia mesmo o modelo geocêntrico, né? Vamos entender essa ideia de geocêntrico, né? Ó, geo vem de terra e cêntrico é porque é relativo ao centro. Terra relativo ao centro, ou seja, quem acreditava no modelo geocêntrico acreditava que a Terra fosse o centro do universo, certo? Legal. E aí nós temos aqui os principais defensores dessa ideia de que a Terra seria o centro do universo. Quais eram os dois principais? Aristóteles e Cláudio Ptolomeu, certo? Bom, eu me preocupei aqui em colocar as imagens, né, desses dois grandes estudiosos da época. Aqui, ó, em cima à direita, nós temos o Aristóteles, a imagem de Aristóteles, certo? E aqui, ó, né, embaixo, né, à esquerda nós temos aqui a imagem de Cláudio Ptolomeu, beleza? Estes sem dúvidas foram os dois grandes defensores em relação ao modelo geocêntrico que acreditava que a Terra fosse o centro do universo. Tá bom? Bom, aqui nós temos o primeiro modelo, que foi o modelo geocêntrico de Aristóteles. Lembrando que Aristóteles foi quem propôs primeiro, e Cláudio Ptolomeu, né, se baseou totalmente na ideia de Aristóteles para conseguir desenvolver o seu modelo. Bom, não tem muito o que a gente discutir, né? Só uma revisãozinha do que a gente já viu na aula anterior. O modelo geocêntrico de Aristóteles acreditava que a Terra fosse o centro do universo, óbvio, ele acreditava no modelo geocêntrico, certo? E que ao redor da Terra, os outros astros, que no caso seria a Lua, né? Os outros planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e inclusive o Sol giravam em órbitas circulares ao redor da Terra. O que é órbitas circulares? Aqui, ó, esse movimento aqui, ó, que esses astros estão fazendo. Olha a Lua, ela ia dar uma volta bem circular ao redor da Terra. Mercúrio daria uma volta bem circular ao redor da Terra. Vênus daria uma volta bem circular ao redor da Terra. Então, isso são órbitas circulares. Vale destacar o seguinte, ó. A Lua, ela seria o astro mais próximo da Terra na visão de Aristóteles. Depois, Mercúrio e Vênus, enquanto o Sol seria o quarto astro mais próximo da Terra, certo? Primeiro Lua, depois Mercúrio, depois Vênus e depois Sol. O Sol seria o quarto astro mais próximo da Terra, enquanto o mais distante, né, seriam o grupo de estrelas, certo? Fixas que ficavam
né, mais afastado possível, beleza? Vale destacar que nós tínhamos dois grupos, que era o grupo de estrelas fixas e o grupo dos errantes, certo? Essas estrelas fixas eram justamente esses astros e esses planetas que giravam ao redor da Terra. Porém, lembra o grupo dos errantes? O grupo dos errantes era aquele grupo de estrelas que não giravam ao redor da Terra. Então eles ficavam pós o firmamento. Beleza? Tudo bem? O pós-firmamento seria um grupo de estrelas que não pertencia a esse grupo aqui, ó, de estrelas fixas, que giravam ao redor da Terra. Então é como se existissem outras estrelas, por exemplo, fora desse sistema, que aí nós vamos chamar de estrela de grupos errantes. Tá bom, galerinha? Essa então era a visão do modelo geocêntrico de Aristóteles. O que chama a atenção é óbvio a Terra no centro do universo, o Sol girando ao redor da Terra, que hoje nós sabemos que essa ideia é absurda, mas realmente ela existiu, tá bom? E um grupo de estrelas chamado de grupo errantes que ficava fora desse sistema de estrelas fixas que giravam ao redor da Terra. Depois nós tivemos aí o modelo geocêntrico de Claudius Ptolomeu. Lembra? O que chamava atenção no modelo geocêntrico de Claudius Ptolomeu? Óbvio, ele acreditava que a Terra fosse o centro do universo porque era um modelo geocêntrico. Mas o que chamava mesmo a atenção eram as posições de Mercúrio e Vênus, que juntamente com a Terra ficava na mesma direção do Sol, pois ele acreditava que Vênus, Mercúrio e Terra fossem iluminados justamente porque ficava na mesma direção do Sol, enquanto Marte, Saturno e Júpiter, que ficava aqui ó, numa outra rota, não receberia essa iluminação do Sol, e por conta disso, né, eles eram planetas menos brilhosos, isso segundo a visão de Claudius Ptolomeu, beleza? Bom, dá pra gente perceber que essa ideia também tá um pouquinho errada, né? Só que vale destacar o seguinte, tanto Aristóteles quanto Claudius Ptolomeu, mesmo tendo uma ideia errada de que a Terra seria o centro do universo, construindo seus modelos geocêntricos, eles conseguiram explicar muitas coisas, tá? É aquele negócio, nós não podemos ter um pensamento absoluto para nada, mesmo sabendo que isso está errado, mas com isso nós conseguimos descobrir algumas coisas, depois nós consertamos também melhorando essas ideias, certo? Então, por exemplo, com esses modelos geocêntricos de Aristóteles e Ptolomeu, foi possível descrever as estações do ano, justamente por conta do movimento, né, que Claudius Ptolomeu utilizou para desenvolver, né, o seu modelo. Ele utilizou um movimento chamado de epiciclo. O que seria o epiciclo, ó, que eu estou destacando aqui com o mouse no canto aqui, ó, direito da tela, tá bom? Esse epiciclo seria justamente o movimento que os planetas davam ao girar ao redor da Terra, tudo bem? Então olha só o que acontece. Se você pegasse, por exemplo, aqui, ó, Mercúrio, segundo a visão de Ptolomeu, Mercúrio ele dava um movimento em epiciclo, ou seja, ao dar uma volta completa ao redor do Sol, ele também ia dando várias voltas, o que ele chamou de epiciclos, muitos ciclos, no seu próprio eixo, né? Então é mais ou menos aqui, ó, você tem um planeta qualquer e aí, ó, olha aqui o mouse, ó, vai seguindo o mouse, ele vai dando várias voltas, ele vai formando vários epiciclos até dar uma volta completa no que ele achava que fosse a Terra, porque ele defendia o modelo geocêntrico, né? Então ele acreditava que os planetas iam girando ao redor da Terra, formando vários epiciclos. Nós conhecemos esse movimento hoje em dia, né? Tanto é que esse movimento hoje ele é conhecido como movimento de rotação. O movimento que os planetas dão no seu próprio eixo, né, hoje em dia não é mais chamado de epiciclo, mas é chamado de movimento de rotação. Isso, galerinha. Então, ó, Claudius Ptolomeu utilizou a questão dos muitos epiciclos para tentar determinar o movimento dos planetas. Como eu falei para vocês, esse modelo geocêntrico, ele explicou muitas coisas, porém as coisas estavam ficando cada vez mais complexas, né? E muitos movimentos de alguns planetas não estava mais conseguindo ser explicado por esse modelo geocêntrico, como por exemplo o movimento retrógrado de Marte, era um movimento retrógrado, né? Ele fugia dessa ideia, né, que eles estavam apresentando em relação ao modelo geocêntrico, tá bom? O movimento retrógrado de Marte não era possível de ser explicado através dos epiciclos que Claudius Ptolomeu tentou determinar, certo? Então, ó, por quê? Porque Marte, depois que a ciência foi evoluindo um pouquinho, nós conseguimos observar que Marte não dá aquele movimento de epiciclo. Olha aqui o movimento que Marte faz, ó. Marte, ele começa, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, A1, olha aqui o mouse aqui, ó, tá vendo? E aí ele vem fazendo esse movimento, ó, retrógrado
retrógrado num sentido horário, tá vendo? Ó? Mas ele vem, ó, ele passa aqui por A2, depois ele vem por A3, depois ele vem seguindo em A4, aí ele quase chega próximo de onde ele iniciou seu movimento, depois ele vem aqui, ó, dá toda essa reta aqui para depois dar um outro laço também. Então ele não vai formando vários ciclos igual os outros planetas faziam. Então olha assim, toda vez que você tem um modelo e esse modelo ele não consegue, por exemplo, explicar um fenômeno, como era o caso do movimento retrógrado de Marte, então o que aconteceu com o modelo geocêntrico e quem acreditava com ele? Caiu, porque quando um modelo não consegue explicar alguma coisa, ele tem que ser substituído por algo melhor, algo que consiga evoluir com a ciência, certo? Então, ó, aqui eu também peguei uma imagem mais ou menos do universo mesmo. Olha esse movimento aqui, ó, que Marte está fazendo. Não parece um laço, aquele laço que você dá numa sacola, por exemplo, ao amarrar alguma coisa? Então, ó, ele não dá um movimento de um epiciclo, aquele círculo bonitinho, né? Esse movimento dele praticamente não tem nada a ver com o círculo, ele dá mais ou menos um laço. Então, esse modelo geocêntrico começou a ser muito questionado porque ele não conseguia explicar, né, o movimento de alguns planetas, principalmente o de Marte. Marte foi o grande, né, erro aí desse modelo geocêntrico. Até então surgiu o modelo heliocêntrico. O que acontece então com esse modelo heliocêntrico, beleza? O modelo heliocêntrico ele tem uma visão totalmente diferente do modelo geocêntrico. Enquanto na visão do geocentrismo nós tínhamos a Terra como centro do universo, cai por terra toda essa ideia para agora a gente conseguir, né, entender que quem acreditava no modelo heliocêntrico acreditava que, ó, hélio vem de Sol. Tanto é que lá no Sol nós temos muito gás hélio formado da fusão do hidrogênio. E cêntrico, vocês já sabem, relativo ao centro. Então quem acreditava no modelo heliocêntrico acreditava que o Sol seria o centro do universo. Beleza, galerinha? Então, ó, tendo o Sol como centro do universo, esquece toda aquela ideia de geocentrismo, porque agora é um outro modelo, são novos pensamentos, tá bom? E nós temos alguns principais defensores desse modelo heliocêntrico, que no caso foi Aristarco de Samos, esse cara aqui muito importante, porém o modelo dele nem seguiu tão adiante, eu já explico para vocês o porquê, tá bom? Nicolau Copérnico e também nós tivemos Galileu Galilei. Perceba que tem algumas figuras dentro da física que é de extrema importância, tipo Aristóteles e Galileu Galilei. Você vê que ele sempre fica aparecendo, né? Eles sempre ficam aparecendo em diversas definições. Foram caras extremamente importantes, né? Extremamente importante aí para a área da física, beleza? Bom, eu coloquei uma imagem de cada um deles aqui para vocês mais ou menos, né, verem como que eram essas figurinhas. Ó, aqui nós temos Aristarco de Samos, foi mais ou menos aí no século II a.C. que ele tentou propor esse modelo. Depois nós temos aqui, ó, Nicolau Copérnico e por último, por fim, Galileu Galilei, tá bom? Bom, começando aqui primeiro por Aristarco de Samos. Aristarco de Samos. O que acontece? Ele tentou propor esse modelo no século II a.C. Então dá pra ver que é muitos e muitos e muitos séculos atrás, muito tempo atrás, certo? Então o modelo dele era o mais básico possível, mas já tinha uma ideia de que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. Ele acreditava que o Sol fosse o centro do universo e que os outros astros, inclusive a Terra, é que daria voltas ao redor desse Sol. E era assim o pensamento de quem acreditava no modelo atômico, no modelo cosmológico heliocêntrico, tá bom? Bom, a ideia aqui agora é o seguinte: a ideia de Aristarco de Samos não foi muito adiante, porque ele tentou propor essa ideia mais ou menos na mesma época em que Cláudio Ptolomeu também estava propondo a sua ideia de geocentrismo. Só que qual é a diferença? Aristóteles e Cláudio Ptolomeu, eles já tinham uma certa reputação e muita gente acreditava nesse modelo geocêntrico. Então, quando Aristarco de Samos tentou introduzir um novo modelo, chamado de modelo heliocêntrico, todo mundo falou, ah, que cara louco, né? Não vamos acreditar no que esse cara tá falando, não, ele está indo contra o que nós pregamos a vida inteira, então não dá muita bola não. Então, ele introduziu essa ideia, só que ninguém levou muito adiante não, porque todo mundo acreditava só no que Aristóteles e no que Cláudio Ptolomeu estava falando naquela época. Então ninguém deu muita importância, tá bom? Pro modelo cosmológico dele.
até surgir Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, quase 20 séculos depois, em 1510, aí já depois de Cristo, certo? Ele acreditou sim na ideia, conseguiu comprovar que realmente, né, nós tínhamos um modelo em que o Sol seria o centro do universo e não a Terra. Então ele retomou essa ideia de heliocentrismo e ainda assim publicou um livro que apresentava as 7 premissas, as conclusões que ele tinha tirado a respeito desse novo modelo. Beleza, galera? Eu vou parar esse vídeo por aqui. Em instantes eu volto com a sequência. Obrigado, até mais.